Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar da composição do solo, mais especificamente dos materiais orgânicos. Mas antes de começar, vamos para os nossos recadinhos? Então chega mais perto. Como estão os seus estudos? O seu ambiente? Tem luminosidade? Tem silêncio? Está sentadinho direitinho? Isso é super importante para você compreender essa aula. Me ouvir e ver direito. Tá pegando material? Caderno, penal para fazer os registros? As anotações, isso mesmo. Desenhos, esquemas, palavras, as atividades. São essenciais para você compreender e aprender essas informações. E depois conversar com o seu professor ou a sua professora de ciências e com seus colegas de turma. Então vamos lá? Quais são os objetivos da aula? Conhecer alguns tipos de solo, sua composição e as características específicas deles. Estudar a composição do solo e a importância dele para os seres vivos. Eu trago para vocês uma imagem. O que será que você está vendo? Você gosta de pescar? Você tem terreno na sua casa? Então, muito provavelmente, você está reconhecendo um ser que aparece nessa imagem. Olhe bem a imagem, perceba os detalhes enquanto eu faço a leitura. Você já olhou o solo bem de pertinho? Então, quem mora em prédio não tem tanto contato com o solo. Mas se você mora numa casa, tem um terreno, tem um quintal, mesmo que seja pequenininho, mas tem um solo, já olhou de perto o que tem nele? O que nós podemos encontrar? Então eu dei uma dica para você que não tem um solo pertinho aí de você, aqui tem um recorte. Então eu vou dar um tempinho para você analisar, observar, lembrar algum momento que você já viu um solo e nós já retornamos. Retornamos. Eu não acredito. Você foi até o quintal, até o terreno, dar uma olhada de pertinho? Não acredito. Que legal. E o que você viu? Ah, Fabiana, eu não tenho solo. Eu moro em prédio. É lá no 10º andar. Então não tem problema. Vamos olhar essa imagem juntos. O que nós conseguimos perceber aqui? Minhocas. Lembra que eu falei? Você gosta de pescar? Quem pesca costuma muito lá no terreno desenterrar a minhoca para usar como isca. Aqui tem folhas de árvores que caíram, nós temos o solo propriamente dito. O que será que mais podemos encontrar? Raízes. Será que a gente encontra, além de minhoca, outros bichinhos, outros animais? Formiga, tatu-bolinha, aranhas. Será que a gente encontra mais alguma coisa? Pedrinhas, rochas. Então, quantas
quantas coisas fazem parte do solo. E a gente vai começar a ver isso a partir de agora. Então, o solo é resultante da transformação da camada mais superficial, ou seja, da crosta terrestre. Então, nós já aprendemos o que é litosfera. Na litosfera, nós conhecemos crosta terrestre, que é que nós temos contato, é a camada mais fininha e mais superficial. Ok? Nessa crosta, nós temos as rochas. Essas rochas vão se fragmentando, vão se quebrando e vão originando o quê? O solo. Então, na linguagem popular, nós chamamos o solo de terra. Vocês repararam a letrinha terra minúscula? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Toda vez que nós escrevermos e fizermos a leitura da palavra terra com a letra minúscula, significa o solo. Isso, essa pessoa aqui mexendo, ó, está mexendo na terra. Mas quando você fizer uma leitura e escrever com a letra maiúscula, terra, nós estamos nos referindo ao planeta Terra. Agora você não vai mais errar. Então olha que legal essa imagem que eu trago para vocês. É uma pessoa segurando um pouquinho de terra, ou seja, de solo. Comparando a imagem anterior a essa, a coloração é diferente, não é verdade? Será que tem os mesmos materiais, os mesmos componentes? Não. Por isso que um dos objetivos da aula é conhecer os diferentes tipos de solo, porque eu tenho rochas diferentes, composições químicas diferentes que vão compor esse solo. O solo, então, é composto do quê? Materiais orgânicos e materiais inorgânicos. Ai, Fabiana, eu quero entender o que é orgânico e o que é inorgânico. Por isso eu trago um gráfico. Isso mesmo. Não é matemática, mas nós estamos trabalhando com gráfico. Então vamos dar uma olhada nesses setores? Vamos começar aqui com o azulzinho. O gráfico 100% nós dividimos em algumas áreas. 25% da composição do solo é ar. Isso mesmo, tem ar no solo. É importante para as plantas e para os animais. Quem coloca o ar no solo? Quando os animais constroem as suas galerias, os seus túneis, o ar penetra. Um grande exemplo é as minhocas. Olha a importância dela. Nós também temos no solo água, 25% da chuva penetra nesse solo. 46% matéria mineral, ou seja, que derivou dos minérios, né? A questão mineral tem relação com as rochas. Então, quando eu digo ar, água e matéria mineral, eu estou dizendo dos materiais inorgânicos. Somente 4% do solo tem uma composição orgânica, que está associada a animais e vegetais. Então, os materiais orgânicos são aquilo que nós chamamos de organismos vivos. Insetos, minhocas, bactérias e fungos. E matéria em decomposição, como restos de plantas, então folhas de árvores que caíram, frutos que caíram, galhos que foram quebrados e restos de animais que morreram ou as suas fezes. Então, toda vez que nós falamos de materiais orgânicos, são aqueles associados com seres vivos. São os seres ou partes dele. Então, na primeira imagem, nós temos uma minhoca. Faz parte do solo, matéria orgânico. Poderia ser um tatu-bolinha, poderia ser uma aranha, poderia ser uma formiga. Estão no solo. Na segunda imagem, olha lá a formiga. E na terceira, uma folha que caiu, que se desprendeu de uma árvore. Reparem naquela imagem ali. Novamente, vamos fazer as comparações com os solos anteriores que eu mostrei. Olha como esse solo é escurinho. Outros você já não viu na sua vida mais amarelado, mais acinzentado. Tem a ver com a composição. Então, a parte orgânica do solo sofre o quê? Decomposição e dá origem ao que nós chamamos de humus. Esse humus é um material que está presente em certos tipos de solo. Então, quando folhas, restos de vegetais, galhos, as raízes ou de animais
entram em decomposição, ou seja, apodrecem graças aos fungos e às bactérias. Os seus nutrientes, a parte orgânica, volta para esse solo da forma inorgânica, deixando esse solo rico, nutritivo. E nós dizemos que é um solo rico em humus, bom para plantar. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Explica a importância da decomposição para o uso agrícola do solo. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Retornamos. Sentiu dificuldade nessa atividade? Provavelmente não. Você é esperto, você é inteligente. Quando nós falamos em decomposição, é quando um organismo morre e suas partes, suas estruturas são decompostas pelos organismos decompositores, fungos e bactérias, que vão devolver os nutrientes para a natureza. Mas qual é a importância disso para a agricultura? Então, a decomposição transforma a matéria orgânica, que faz parte dos corpos dos animais e das plantas, liberando os nutrientes para o solo. Volta para o solo na forma inorgânica e são essenciais para o crescimento das plantas. Ou seja, as plantas vão absorver através das suas raízes esses nutrientes e elas vão crescer bonitas, frutas, vão ficar bem gostosas, bem coloridas, as verduras, os legumes bem nutritivos, graças a esses nutrientes que estão sendo absorvidos do solo. E vamos à nossa continuidade. A maioria dos seres vivos presentes no solo são micro-organismos. Olha a palavra, micro, pequenos, como bactérias e fungos, os quais então são tão pequenos que nós só conseguimos observá-los através de um instrumento chamado o quê? Microscópio. Repara nesse rapaz, ele está observando nas lentes oculares, no microscópio, bactérias, que são seres muito pequenos, e fungos, que nós temos microscópicos, mas também temos macroscópicos. Esses micro-organismos desempenham diversas funções, diversas atividades ao solo e aos ecossistemas, como a decomposição da matéria orgânica. Então, reparem nessas duas imagens, um fruto apodrecendo e, na segunda imagem, algumas folhas apodrecendo ao solo. Vamos para a nossa segunda atividade. Identifique qual descrição a seguir corresponde a um ser vivo decompositor e qual corresponde a um detritívoro. Letra A. Animal que se alimenta de restos de matéria orgânica ou de organismos mortos. E a letra B. Bactéria que transforma a matéria orgânica em materiais bem mais simples.
Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Você leu as duas frases? Percebeu quando eu uso a palavra detritívoro ou a palavra decompositor? Na alternativa A, quando eu digo que é um animal que se alimenta de restos de outro, é um detritívoro. E quando é um organismo, um micro-organismo, no caso a bactéria ou o fungo que faz essa transformação, nós chamamos de decompositor. Além dos micro-organismos, aqueles que são muito pequenos, que eu não consigo ver com os meus olhos, só com a ajuda do microscópio, nós temos animais e plantas, ou seja, macroscópicos, que eu consigo observar com os meus olhos. De maneira geral, as plantas terrestres fixam-se ao solo, através de quem? Das suas raízes, e retiram desse solo água e nutrientes, que vão necessitar para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então, nós observamos aqui na imagem já uma floresta, um tronco de uma árvore, já com grande porte, fazendo a utilização, a fixação desse solo. Muitos animais, como formigas e minhocas, também vivem no solo. A movimentação desses seres, bem como a troca de materiais entre eles, aumenta o quê? A oxigenação. Então, eles ajudam a colocar o oxigênio no solo, sua permeabilidade e, consequentemente, a sua fertilidade. Então, percebam que a presença de plantas e de animais no solo também é importante para o enriquecimento desse solo. Vai ganhar água, vai ganhar ar, vai ganhar nutrientes. Vai ser um solo mais rico, um solo de melhor qualidade. E aqui nós observamos, então, uma minhoca.
E nós vamos para a nossa terceira e última atividade. Número 3. Em 1881, Charles Darwin publicou um livro em que abordava o efeito das minhocas no solo. Então eu trago para vocês um trechinho desse livro. Olha que legal, porque é antigo, 1881. Quanto tempo já passou e Charles Darwin viu a importância das minhocas? O arado é uma das invenções humanas mais antigas e valiosas, mas muito antes do ser humano existir, a terra já era regularmente arada e ainda continua a ser pelas minhocas. Olha que legal! Explica a relação feita por Darwin entre a minhoca e o arado. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Conseguiu responder essa atividade? Vamos lembrar? Arado é uma estrutura que os seres humanos inventaram para revirar o solo para colocar ar. Olha o nome, arado. Só que a minhoca já faz isso antes do homem inventar essa estrutura. Então, as minhocas, assim como o arado, causam o quê? A aeração do solo, a agregação do ar. Olha que legal! E o que vimos na aula? O conceito de solo, o conceito de material orgânico, a importância dos micro-organismos para o solo, fungos, por exemplo, e bactérias, a importância das plantas para o solo e dos animais, ou seja, os macroscópicos. Nessa aula nós falamos sobre o quê? A composição do solo, mais especificamente dos materiais orgânicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.